Ora, espero que se encontrem bem. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira e de investimentos financeiros. Ah, Numa altura em que os mercados agora se estão a comportar um pouquinho melhor e as ações estão, portanto, em tendência dos últimos dias, numa tendência mais favorável, convém alertar-vos de algo que é muito importante nesta fase, em que continuamos com climas de guerra, continuamos com instabilidade e continuamos, acima de tudo, com muita volatilidade ao nível do mercado. Antes disso, convém dizer, já que estou a terminar, portanto, mais um capítulo da saga de Broken Money de Lynn Alden, que estou quase, portanto, a ter, portanto, esses slides e assim preparar essa sessão. Vai ser uma sessão particularmente interessante porque vamos ver como nos anos 70 se passou precisamente o que se está a passar agora. Portanto, a história não se repete, mas rima, e como dizia o filósofo Santayana, quem não conhece a história depois tem tendência a repeti-la. E isto é precisamente aquilo que estamos a assistir no momento. Vou também deixar aqui, para além deste tipo de análise e com uma certa frieza que tenho olhado para os mercados, sobretudo duas citações que eu acho importantes na altura, de dois tubarões do mercado, que são nada mais nada menos do que Warren Buffett e Ray Dalio. Warren Buffett tem uma citação em que ele diz que normalmente quando os outros têm medo, eu sou ganancioso. E quando os outros são gananciosos, normalmente é quando eu tenho medo. Portanto, vocês vejam aqui a citação de Buffett, em que ele realmente está a alertar para períodos de altas consecutivas e de portanto, em que os produtos financeiros, sobretudo ao nível das ações, que é, digamos que, o core de Warren Buffett, estão sobrevalorizadas. Warren Buffett começa a recear, começa a guardar caixa e começa-se a preparar para algo de menos bom transpire a nível do mercado. Já Ray Dalio tem uma citação também bastante interessante, que é quando não estás preocupado, deves te preocupar. Quando estás preocupado, não te deves preocupar. Portanto, isto também faz pensar precisamente no mesmo que o Warren Buffett estava a dizer, em que realmente quando pensamos que estamos com ganhos e que temos, portanto, a nossa carteira em subida, há, como quem diz, um sentimento de que estamos super bem, e se calhar aí é quando nos devemos preocupar, e quando as coisas não estão a correr tão bem e que nós estamos a aproveitar oportunidades para colocar algumas fichas na mesa porque as ações estão a preços razoáveis, há que se calhar aliviar um pouco a preocupação e pensar que estamos a preparar da melhor maneira o nosso futuro. Portanto, estas duas citações era algo que queria deixar neste momento, porque os mercados estão a dar esta falsa sensação de segurança, quando de um momento para o outro depois tombarem, não é nada de admirar. Aqui fala sobretudo de investimento baseado em valor, baseado em empresas que apresentam resultados com balanços robustos, com uma demonstração de resultados, sobretudo com lucros líquidos e margens robustas,
com demonstrações de fluxo de caixa sérias, transparentes e robustas e, sobretudo, com margens de desconto, digamos que os target prices do futuro também, a nível das probabilidades, estão à nossa mercê. Depois cada um faz as suas avaliações e cada um tem os seus próprios métodos. Eu normalmente gosto de observar empresas em clara tendência de descida e averiguar porquê aquela empresa está a descer e se realmente existe uma razão para ela ter desvalorizado tanto no mercado e depois aproveitar alguns timings de entrada, porque uma coisa é o que nós pagamos, outra é o valor que nós obtemos com aquilo que adquirimos. Portanto, este é um foco em valor, é um foco que vamos continuar a falar, mas primeiro o livro de John Bogle, O Pequeno Livro do Investimento, e este Broken Money de Lyn Alden. São dois horizontes que nós temos tido ao longo do canal, porque é preciso primeiro conhecer a história, saber onde estamos, saber quem somos e saber para onde é que queremos ir, e sem rumo é que não podemos ficar. Fica aqui outra citação de Pat Riley, um treinador de basquete norte-americano, que ele diz assim: quando deixas algo ao acaso, subitamente a sorte abandona-te. Basicamente é isto. Portanto, nós temos de ter propósito, temos de ter rumo, temos de ter estratégia, temos de ter foco e temos de acertar o mais próximo possível daquilo que é o nosso target. E aí há que continuar o caminho e há que procurar discernimento e lucidez para podermos atingir os nossos resultados. Palavras só levas ao vento. Até a próxima e espero que fiquem bem e que se já estiverem com a mão na massa, bons investimentos, se não, comecem a pensar em tal, porque o futuro assim o pede.